Boa tarde, senador. Opa, boa tarde. Senador, sobre o depoimento de hoje, como o senhor avalia do Marconi Faria? Como o senhor avalia o depoimento de hoje? Olha, assim, foi um depoimento que pouco contribuiu com a CPI, né? Haja vista a negativa do próprio depoente de responder objetivamente uma série de questionamentos que foram feitos ali, né? Tanto pelo relator da matéria, pelos senadores e mesmo por aqueles que são da base do governo. Agora, o que eu vejo, o que eu vi, né, no depoimento de hoje foi um personagem que me pareceu mais um vendedor de ilusão do que propriamente alguém que tenha realmente exercido alguma influência no sentido de fazer ou mediar negócios com o governo. A tentativa, né, de fazer lobby, a tentativa de fazer negócios, às vezes até espúrios, né, com governos, seja governo federal, governo estadual ou municipal, sempre houve. A diferença está em governos que aceitaram fazer negociatas e governos que não aceitaram. Até agora, a oposição acusa muito e prova pouco. Não encontra evidências, então fabricam narrativas. Nesse caso, explora, né, o fato desse cidadão ter algum nível de relacionamento, algum nível de proximidade com familiares do presidente da República, como se isso fosse prova de algum crime, de alguma fraude. Mas do que foi levantado até agora, não há nenhuma evidência de que ele tenha promovido, né, alguma gestão com sucesso. No caso da comercialização, por exemplo, ali, de produtos, de testes, né, não conseguiu prosperar com essa proposta. Agora, repito, é alguém que fala demais, vende facilidades e me parece ser alguém que não tem realmente contatos dentro do parlamento. Foi questionado várias vezes, né, do contato que tinha, com quem tratava, como era a frequência dele no parlamento. Ele não disse que nunca veio, que não tem relacionamento pessoal com esse ou com aquele parlamentar. Mas, nas conversas que apareceram a partir da quebra de sigilo, demonstrava ser alguém que tivesse contato, né, com um, com outro, com o filho do presidente, com a ex-esposa do presidente. Agora, no que isso se traduziu em termos de negócios, em termos de algum tipo de fraude, de crime? A CPI não conseguiu provar. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência que tenha sido feito, formalizado algum contrato fruto dessas transações envolvendo o depoente de hoje. Repito, a CPI acusa demais e prova de menos. Agora, acusa o governo federal, mas em relação às provas que há com relação aos municípios, aos estados e ao consórcio Nordeste, faz vista grossa, não quer investigar. Mais de 50 operações da Polícia Federal apontando para crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraudes com dinheiro da pandemia. E eles não querem investigar. Então ficam criando narrativas, apenas isso que eu tenho assistido aqui. Senador, e ontem o senador Alessandro Vieira distribuiu um relatório elaborado por juristas que apontam índices de crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. O documento sugere ainda o impeachment do presidente. Como o senhor avalia esse relatório, esse documento? Olha, o que está muito claro desde o início na CPI é a atuação muito forte de senadores focada exclusivamente no presidente da República. O alvo de boa parte dos integrantes da CPI sempre foi o presidente da República. Não importa se tem prova ou não tem prova. A questão é desgastar o presidente. A questão é fazer sangrar a imagem do presidente. A questão é o jogo pré-eleitoral. Esse é o jogo que está em curso aqui. Porque provar alguma coisa, até agora não provaram nada. Não há uma evidência de que o Ministério da Saúde tenha contratado, pago qualquer tipo de valor, qualquer tipo de vantagem indevida para quem quer que seja.
Então, acusam de mais e provam de menos. E aí se voltam contra a figura do presidente da República, num claro movimento pré-eleitoral. Lamentável. No dia de hoje, uma evidência disso é que, na ausência de provas concretas em relação àquilo que estão mencionando ali, e como o objetivo é o desgaste pessoal do presidente da República, eles deixam de convocar aqui gestores municipais, gestores estaduais envolvidos em contratos absolutamente suspeitos, com provas, com evidências que apontam para crimes, desvio de recurso, corrupção. Não querem convocar, não querem tratar, não querem investigar. Mas aí, em razão de supostas conversas entre familiares do presidente da República, então, para expor o presidente, fazem a aprovação de requerimento para convocar aqui familiares do presidente da República. Se essa CPI fosse minimamente séria, jamais se prestaria a esse papel. Essa CPI é o verdadeiro estelionato. Esta CPI é a verdadeira fraude. Corrupção de verdade, não querem investigar. Provas, evidências do que aconteceu nos estados e nos municípios, ignoram. Não querem aprofundar na investigação, mas miram nos familiares do presidente da República, em que não há, até agora, nenhuma evidência, nenhuma prova de que crime tenha cometido. Mas, para constranger o presidente, faz a convocação, aprovam requerimentos para a convocação desses familiares. Repito, é lamentável que a CPI seja utilizada politicamente com objetivos claramente eleitorais e que deixe de investigar aquilo que interessa ao Brasil e aos brasileiros. Obrigada, senador. Senador, boa tarde. Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Aproveitando o gancho da colega a respeito dos juristas que foram coordenados pelo ex-ministro da Justiça, o que o senhor pode esperar, o que o senhor espera do relatório final? A gente está se aproximando aí da reta final da CPI. O que o senhor avalia nesse meio inteiro? Olha, qual a avaliação que é possível ser feita nesse momento? É a pior possível. Uma CPI que durante todo o tempo fez opção por ignorar as evidências, os indícios, as provas de crimes, de fraudes com recurso da Covid no âmbito dos estados, dos municípios e do consórcio Nordeste, chega esse momento anunciando que vai fazer um relatório que apontará para o presidente da República, numa tentativa de enquadrá-lo por crime de responsabilidade, objetivando a abertura de um processo de impeachment. Que crime o presidente da República cometeu? O que ficou provado até agora, no âmbito do Ministério da Saúde ou no âmbito da gestão do presidente? Segundo, o presidente da República é investigado no âmbito desta CPI? O presidente da República pode ser investigado no âmbito de uma CPI? Assiste competência a CPI para investigar o presidente da República? Não, não assiste. Assim como o CPI não pode investigar membros do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, dentro do seu papel jurisdicional, também não pode o presidente da República, sob pena de violação à separação de poderes. Mas aqui o tempo todo apontam para o presidente da República. Então, o que está se desenhando nesse universo de pré-relatório é um relatório que vai mais pela via da lógica política daqueles que querem se valer da CPI no jogo pré-eleitoral, do que propriamente um relatório técnico, um relatório que obedeça o caminho da legalidade, do devido processo. Obviamente que a CPI pode, no seu final, ter um relatório, eles têm maioria para aprovar, e tendo maioria, podem aprovar aqui o que quiser. Agora, qual a consequência disso? Se há ilegalidade, se há inconstitucionalidade, isso em algum momento, em alguma instância, será questionado. Eu espero que a CPI possa concluir o seu trabalho, levando-se em consideração aquilo que foi apurado na CPI. E uma pena
que essa apuração tenha sido tão seletiva e tão negligente com relação à real corrupção que eventualmente tenha acontecido no âmbito dos estados e dos municípios. Será um relatório manco, será um relatório que revelará um verdadeiro estelionato ao Brasil, porque ele é parcial, porque ele não é honesto, porque ele parte de um pressuposto de acusação ao governo federal, mas nega a investigação ao que aconteceu com os recursos, com os bilhões de reais destinados aos estados e aos municípios. Ele já nasce com esse fracasso. Eu, dentro daquilo que me compete, devo fazer um voto em separado e pretendo colocar nesse voto tudo aquilo que nós apuramos no âmbito da CPI e aquilo que nós coletamos enquanto provas, enquanto evidências, a partir das informações e dos documentos que foram encaminhados à CPI. Entre a expectativa do senhor lá no início da CPI e agora na reta final, como que o senhor avalia? O senhor termina essa comissão frustrado com tudo o que aconteceu? A frustração é dos brasileiros, porque uma CPI que nasceu no meio da pandemia, portanto um momento impróprio, mas que foi utilizada o tempo todo apenas para fazer uma campanha hostil de ataques ao presidente da República. O alvo nunca foi investigar de verdade. O alvo nunca foi investigar para valer. Porque se fosse, a investigação teria cumprido o seu papel com relação ao que fez o Ministério da Saúde e seus gestores e o que fizeram prefeitos, governadores, secretários, diretores, empresários no âmbito do Brasil. Aí você tem um conjunto de informações, um conjunto de dados, com provas, com evidências do que aconteceu no Consórcio Nordeste, do que aconteceu em Santa Catarina, do que aconteceu no Pará, do que aconteceu no Amazonas, do que aconteceu no Rio de Janeiro e qual foi a opção dos membros do G7? Não investigar. Portanto, eu repito, a maior fake news hoje é essa CPI. O maior estelionato ao povo brasileiro é essa CPI, porque não investigou para valer, porque não investigou de verdade. Eu votei a favor de todas as convocações de ministros, de secretários do Ministério da Saúde, tudo que quiseram convocar aqui, que tinha pertinência com o tema, eu votei a favor, exceto naquilo que é fora de contexto, aquilo que é do jogo pré-eleitoral, que votei contra. No caso, a convocação de familiares do presidente da República, que nada tem a ver com aquilo que nós estamos investigando aqui. Quanto a eles, pode-se dizer o mesmo em relação à investigação do que de fato aconteceu nos estados e os municípios? Não. Então, assim, é lamentável. A gente trabalhou no primeiro semestre, no segundo semestre, para chegar ao final da CPI e não vamos ter condições de entregar um relatório robusto com todas as nuances investigativas, porque a investigação não avançou para perseguir o caminho do dinheiro da Covid. Aquilo que foi para os estados e os municípios, nós não pudemos investigar. Felizmente, que muitas informações e muitos documentos foram encaminhados pela Polícia Federal, pela CGU, pelo Ministério Público, pelos próprios estados e municípios, e isso vai dar condições da gente fazer um trabalho minimamente apontando para o que aconteceu. Mas depoimentos nós não conseguimos tomar, com exceção de um caso lá do Amazonas e um ex-secretário aqui do Distrito Federal. Obrigado, senador. Obrigado, gente. Um abraço.